testemunhos. Quero ler antes de qualquer outra coisa, o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 13 em diante. Colossenses 2, do verso 13 em diante. Domingo uma pessoa falou para mim: pastor, gostando quando você vai para Manaus e volta, que você vem carregado com sotaque. Então, Colossenses 2, verso 13 em diante. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Para mim, esse é um dos textos mais lindos da palavra de Deus. Toda vez que eu começo a me sentir culpado, sentir que Deus não me ama, que existem coisas que eu devo fazer para acalmar Deus e que a graça não basta, a gente de vez em quando começa a se esquecer do poder libertador da graça. É o que essa canção fala, né? Que é o sangue. Não é sacrifício de animais, não é o sacrifício do nosso corpo, do nosso sangue, num ritual onde Deus olha para aquilo, para aquele derramamento de sangue e diz: você está perdoado, mas é por causa daquilo que Jesus fez, de uma vez por todas. E esse texto é um texto que me anima, me encoraja, me fortalece a lembrar que aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Jesus fez na cruz, Ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós. Fez um espetáculo público, pegou tudo aquilo que era contra nós, todos os poderes e todas as autoridades que nos acusavam, e fez um espetáculo, fez uma ópera, fez uma peça teatral que representasse a forma mais densa e mais profunda do amor de Deus, colocando Jesus na cruz, aquele sangue derramado, aquela cena toda que os filmes esforçadamente tentam reproduzir. Aquela cena é exatamente essa cena que diz que foi feito um espetáculo público. Jesus foi a público, não foi crucificado como a Dilma foi. Ele foi crucificado a um nível, a uma espécie de exposição que nem o pior dos homens deveria sofrer. Viveu diante de todos aqueles da sua mãe, da sua família, dos seus discípulos, dos seus acusadores, dos soldados, de toda aquela multidão. E essa multidão também, nessa multidão, nós estávamos também lá, assistindo de uma vez por todas essa dívida sendo cancelada. E quando eu leio os testemunhos desses nossos irmãos que estão falando do que aconteceu com a história deles, daquilo que Deus fez na vida deles, da transformação, daquilo que Deus tem o poder para fazer na vida de alguém, quando esse alguém vê essa mesma cena, essa cena da crucificação, essa cena do preço que foi pago, daquele que entende que toda a dívida que era contrária a nós foi cancelada e Deus nos deu um perdão, o perdão daquilo que nós fizemos, daquilo que fazemos, daquilo que ainda iremos fazer. Quando eu olho para esses testemunhos e vejo
isso é poderoso, que isso é transformador, que existem muitas verdades no mundo, mas que só existe uma verdade que liberta. Só existe uma verdade que é capaz de transformar um ser humano de tal maneira daquilo que ele era se tornar algo mais parecido com Jesus, mais parecido com o que Deus quer para o homem. Então eu fico encantado ao ler os testemunhos, e nós vamos partir para eles agora. E eu quero que enquanto você ouve, você também glorifique a Deus, agradeça a Deus, porque foi Ele que fez isso. Não é mérito da igreja, por mais que a igreja seja usada por Deus nesse processo, mas o mérito é todo dele. É Ele que cancelou a dívida que era contra todos nós e fez disso um espetáculo público e triunfou. E a vida desses nossos irmãos é uma vida de triunfo, de vitória. São testemunhos lindos. Eu quero então começar com aqueles que vão por aclamação. Na Igreja Batista existem algumas maneiras de se entrar para o hall de membros. Membros são aqueles que nós podemos contar. Todo time tem uma lista de jogadores, toda sala de aula tem uma lista de chamadas, e na igreja não é diferente, tem que ter aqueles soldados que nós podemos contar. Essa lista, esse hall de membros, não é um hall de pessoas que fazem parte de um clubinho. Eram de um clubinho A, agora do clubinho B, que antigamente eram cristãos da ordem católica, não praticante, e agora eles se tornaram cristãos da ordem evangélica. E agora, infelizmente, existe muito isso, que tem evangélico não praticante. Não, isso tem a ver com gente que tem compromisso, que assumiu um compromisso com uma comunidade, que disse: eu vou viver tudo isso que essa comunidade propõe, toda a bênção que é estar em comunidade. Então, eu quero começar com essas nossas irmãs e irmãos que passaram por uma decisão de vir aqui para Ferreira por aclamação. Eles eram de uma outra igreja que não era batista, e eles decidiram vir para uma igreja batista, mas como essa igreja que eles vêm de origem, por exemplo, do Valdo e da sua família, que é a da Assembleia de Deus, e também, só Assembleia, né? Isso, da Assembleia de Deus, que é da mesma linha, da mesma ordem, da mesma compreensão teológica, não se difere. Então nós recebemos esses irmãos por aclamação. É um termo da nossa organização aí. E depois tem pessoas que vêm por transferência. Vem gente que era de uma igreja batista, e aí vem para a igreja batista e só trocamos cartas. Está aqui o irmão tal, ele quer vir para a nossa igreja, tudo bem, ok, tudo certo por aí, ok, receba esse nosso irmão abençoado. É o que faz Onésimo, quando Filemon, quando ele aconselha a respeito do seu escravo. Na verdade, quem escreve Filemon é Paulo, e Paulo dá uma orientação para Filemon, para que Filemon recebesse esse irmão na fé. Então, é por transferência que a gente recebe esses irmãos de outra igreja batista, no caso aqui da igreja do Campo Limpo, e de outras igrejas. E também por batismo, pessoas que receberam a Jesus e estão dispostas a submeterem a essa ordenança de Jesus, de se batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estão chegando também para a igreja por causa disso. E também tem por reconciliação, mas hoje não temos este caso aqui. Tá bom? Então vamos começar pelo Valdo. Vem para cá, Valdo. Já vem a Bruna, já vem o Gabriel. A Isabela não vem, né? Tá. A Bruna é a esposa, o Valdo é o marido, e o Gabriel é o filho, e a Isabela vem domingo. A gente vai fazer a apresentação dela no domingo. Então, vou começar com a Bruna, né? Ladies first, mulheres primeiro. A Bruna conta o seu testemunho assim:
Me converti ao Senhor Jesus no ano de 92, com 15 anos de idade. Foi através do testemunho de cura da minha mãe. Na época, minha mãe havia sido diagnosticada com câncer e com pouca perspectiva de vida, chegando a pesar apenas 36 quilos. Através de sua conversão e cura, reconheci que precisava também de Cristo em minha vida. A Bruna diz que depois desse dia ela começou a enxergar que mesmo quando tudo parece estar difícil, existe um Deus que trabalha com o impossível e que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, daquilo que não pode ser visto. É através dele, através de Jesus e por ele que é possível mudar de vida. Uma experiência que ela teve através da oração é que com a oração Deus me deu uma família abençoada. Deus curou meu filho Gabriel ainda no ventre com problemas dos rins. Deus curou minha filha de crises de enxaquecas e bronquite asmática. Deus abençoou meu esposo com um emprego há 19 anos na mesma empresa. E acima de tudo, Deus nos escolheu e nos separou para sermos servos dele. O texto bíblico que tem marcado a sua vida é o Salmo 46. E um dos versos diz: porque Deus é realmente nosso refúgio onde me escondo. E a maneira que ela pretende servir aqui na igreja essa é a forma que ela percebeu como a igreja funciona, e o que atraiu ela para a igreja foi a boa ministração, o bom louvor, o grupo de jovens para os nossos filhos interagirem e a escola bíblica dominical. E então, a forma que ela quer planejar servir a Deus aqui na nossa igreja é primeiramente sendo fiel a meu Deus, obediente aos meus líderes e tendo a palavra de Deus sempre em minha vida. Existe algum ministério, Bruna, que você pensou específico? Gosto de louvor. Pronto, então já tem uma irmã louvorilda aí para equipar fazer parte da nossa equipe de louvor. Muito bem. A gente sempre faz essa questão para quem está chegando na igreja, né? Se você quer servir em alguma área, a gente quer te ajudar, quer te facilitar para você logo se envolver aí e não ficar só sentada, né? Fazer parte do grupo, com certeza. Agora vamos para o Valdo, para o papai. Aceitei a Cristo ainda quando criança, quando em um culto meu pastor perguntou se alguém gostaria de aceitar a Cristo como meu único salvador. Me lembro que tinha mais ou menos 8 anos de idade. A partir desse dia senti que tinha me tornado cristão e gostaria de me batizar. Mas pela idade ainda não era possível. Fui aprendendo cada dia coisas novas com Deus. E graças a Deus estive durante minha infância, adolescência e juventude servindo ao Senhor e continuo cada dia aprendendo coisas novas com Ele, Sua palavra, Seu Espírito que habita em minha vida. Adorava a Deus numa banda entre 10 e 20 anos de idade. Ao ter idade, Deus me concedeu a oportunidade para me batizar em 27/3/88, quando tinha 13 anos de idade. Esse foi um dia muito feliz também na minha vida. Deus me concedeu mais para frente uma linda família onde contraí matrimônio. É tão bonito esse termo, né? Contrair matrimônio. Parece que você adoeceu. Contraiu matrimônio com a minha linda esposa, e Deus me deu 2 filhos que hoje têm 18 e 20 anos respectivamente. Foi também uma grande alegria quando eles nasceram. Cada dia é um dia novo que Deus tem concedido para eu e minha família, e agradeço todos os dias, pois eu e minha casa servimos ao Senhor. Tenho várias experiências boas com Deus através da minha jornada de oração, mas os momentos mais marcantes foram as doenças que Deus curou na minha família. Meu filho Gabriel, por exemplo, oramos muito por ele antes de nascer, pois estava constatado por médicos que iria nascer com seus rins paralisados, mas Deus milagrosamente fez ele nascer com os rins normais. Minha filha Isabela chegou a ter parada cardíaca de tanta enxaqueca que sofria quando ainda era criança, mas Deus também a curou. Minha esposa Bruna já teve vários problemas de saúde que em nossa casa mesmo orávamos juntos e Deus tirou dores milagrosamente e imediatamente. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo tem marcado minha vida porque Deus, pela sua misericórdia, sempre cria tudo perfeito, e seres humanos pecadores, nós pecadores sempre estragamos as coisas, mas Deus sempre providencia um recomeço para nós mesmos sem merecermos.
Frequentemente Deus tem trazido algo novo, marcando recomeços na minha vida e da minha família. E por isso que esse texto bíblico tem marcado nossas vidas pelas novidades espirituais que Deus nos dá a cada dia. Pretendo servir a Deus nessa igreja com muita comunhão com os meus novos irmãos que estou começando a conhecer, e gostaria de envolver-me no estudo da palavra de Deus, tanto para aprender quanto para ensinar algo para alguém que necessite. Muito bom, aí ó, o dom do ensino, né? Também gosto de orar com outras pessoas, pois isso tem trazido muito crescimento espiritual para a minha vida. Outra vocação em que gosto muito de participar é de tocar violão. Louvar a Deus é sempre muito bom. Então, uma família louvorildos aí, né? Família que já é uma banda formada, né? Depois vocês procurem a Nancy, procurem o Serginho, e quanto vocês puderem ajudar a gente, vai ser muito bem-vindo. Agora o Gabriel diz que a conversão dele foi aos 12 anos, quando os meus pais falaram sobre o grande compromisso de me batizar, me explicando a responsabilidade de descer as águas para uma nova vida nos caminhos do Senhor. Desde então, eu assumi o compromisso com Deus para seguir o seu caminho e o seu chamado. Minha maior experiência de oração é o livramento que Deus me deu e está dando todos os dias para olhar as tentações que o mundo oferece e não me desviar dos seus caminhos. O texto bíblico que mais me marcou é Romanos 8, 36 a 39, que mostra que todos os dias a adversidade vai contra nós, mas somos mais do que vencedores, pois nada nos separará do amor de Deus. Esse também é o meu texto predileto, Gabriel. Gostaria de ser membro da Igreja Batista em Ferreira, pois tem a mesma ideologia que possuo, pela mesma fé em Jesus Cristo e aos projetos que a igreja auxilia aos jovens. Qual é a área, Gabriel, que você pretende trabalhar? Não tem área específica, eu sou a equipe de apoio. Isso é, equipe de apoio é importante, é uma área muito específica. Muito bom. Staff, a gente precisa de muita gente para apoiar o palco, para arrumar as cadeiras, para grandes eventos, sempre isso é muito... Olha, estão dando rua aí, ó. O pessoal que está sofrido já há anos fazendo isso, agora chegou gente para fazer isso aí. Muito bem. Como eu não sou presidente da igreja, então eu não posso fazer nenhuma votação. Mas quando for no domingo, o pastor Reinaldo vai pontuar vocês para que fiquem em pé, e aí ele vai perguntar para a igreja se eles recebem vocês ou não, favoráveis e contrários. Tá bom? Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para essa família linda. Deus abençoe, gente. A Isabela, que é a filha deles, também virá no domingo. Ela hoje estava com compromisso na escola e não pôde. Tá bom? Transferência. Vem para cá. A Sheila e o Elton. Sheila e Elton. Elton batera. E essa pequena princesa, linda. Baterista também? Isso aí. Vou começar com a Sheila. Como foi sua conversão? Mesmo quando me batizei, havia coisas em mim que precisava ser mudado e vinha buscando em oração que Deus me ajudasse. Foi quando conheci uma irmã chamada Lídia Helena, da Igreja Batista do Brás, que me ajudou em oração e despertou em mim a libertação que eu necessitava. O que mudou na sua vida? A forma que eu via meus erros e como isso impactava em minha vida, no mundo espiritual, e me impedia de estar mais próximo dos caminhos do Senhor. Conte uma experiência com Deus através da oração. Creio que os que seguem a Cristo possuem milhares de experiências, mesmo pequenas coisas. O que me vem agora para escrever foi quando, há pouco tempo, precisei marcar uma consulta em um posto de saúde que há tempos não conseguia. Orei muito a Deus e quando fui tentar marcar novamente, consegui. Qual o texto bíblico que tem marcado a sua vida? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que você quer servir como membro aqui em Ferreira?
porque orei a Deus buscando uma igreja em que me sentisse bem com os meus irmãos e com as atividades em geral e pudesse ter oportunidade de trabalhar na obra e sentir conforto e paz em meu coração. E a forma que ela quer servir a Deus aqui na igreja, eu quero servir no ministério de louvor e ministério de crianças. E posteriormente, conforme me adaptar e me adequar com as escalas, quero de alguma forma ajudar com evangelização na Cracolândia. Muito bem, muito bom. Então, louvor, você fala com a Nancy, crianças, você fala com a Nancy, e evangelização, você fala com o Saulo. Saulo é o líder de missões aqui na igreja. Essa é a Sheila. Agora vamos para o Elton. Como foi sua conversão? Conheci Cristo na escola, quando na época o seminarista, que era também meu professor de geografia, me falava de Jesus. Em uma das tardes de futebol, acabei aceitando Jesus. Gostei muito disso. Eu acabei aceitando Jesus, né? Não teve jeito para mim. Meu fim foi esse, acabei aceitando Jesus. O que mudou na sua vida a partir desse dia? Muitas coisas mudaram. Uma delas foi o meu relacionamento com a minha família, com o próximo. As pessoas que antes me olhavam de um jeito e depois da minha conversão notaram a diferença. Nova criatura. Conte uma experiência com Deus através da oração. Conversão da minha família, sem dúvida, é a principal. Há anos orando pela conversão dos meus pais e finalmente Deus alcançou a minha mãe. Ainda falta o meu pai e minhas duas irmãs, mas sei e creio que aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la. O texto bíblico tem marcado a sua vida, Mateus 6,33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque você quer ser membro aqui em Ferreira? Após sairmos da PIB do Campo Limpo, debaixo de bênção, fomos procurar uma outra igreja onde pudéssemos congregar. E nessa igreja encontramos as características importantes de acordo com a Bíblia. Fidelidade à palavra de Deus, ministérios nos quais poderemos contribuir com os nossos dons e talentos, o acolhimento, o carinho dado pelo pastor e membros também pesaram, sem falar na integração da nossa família, da nossa filha no ministério infantil. Muito bom. De que maneira pretende servir a Deus nessa igreja? Ministérios específicos têm como objetivo louvor e mídias. Muito bem. Então, louvor é com a Nancy e mídias, você fala com... tem tanta gente na mídia, mídia é o quê, Elton? Som, projetor, som principalmente. Então, som se fala com Felipe Meleiro. Você já conhece o Felipe, né? Seu brother. Então, pronto. Aí o Samuel também agradece, o pessoal do som também agradece. Muito bem, gente. Uma salva de palmas para os nossos irmãos. Sejam bem-vindos. Eles também, como é por transferência, o pastor Reinaldo irá pontuar isso como presidente da igreja no domingo próximo. Batismos. Agora que são elas. Minha filha está dando glória a Deus ali. Filha desde cedo já é avivada. Vamos lá, eu vou começar pelos mais novos. Bianca, vem para cá. Bianca é futura esposa do Davi. Que crente não namora, crente se prepara para casar, né? Obrigado. Depois eu confiro aqui o seu cadastro. Bom, gente, essa é a Bianca. Vem para cá mais pertinho para o Aranha te pegar na câmera. Tenho 18 anos, comecei a frequentar a igreja aos 16. Minha conversão foi mais ou menos há um ano atrás, quando eu entendi que Jesus era o meu único e suficiente Salvador. Depois disso, minha caminhada foi ficando mais intensa e meus desejos já não eram os mesmos. Me sentia mais segura em Deus e quero conhecer mais. Antes mesmo de frequentar a igreja, já buscava um relacionamento com Deus através da oração, mesmo sem conhecê-lo. O exemplo foi a cura do meu tio, que foi usuário de drogas,
e com a ajuda da família, através de orações, ele se livrou de tudo que fazia mal e hoje também tem um relacionamento com Deus. O versículo que marca a vida dela é essa frase, na vida dela é o Salmo 46, verso 1. Também 46, né? Coincidência. Houve também uma outra pessoa ali. Quem que foi que falou 46? Foi a Bruna, né? Deus é meu refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Amém. Quero me tornar membro dessa igreja porque foi aqui que eu entendi do que Ele queria para a minha vida. Parte da minha família já é membro e me sinto em casa. Olha aí. Gostei, Bruna. Bianca. Já venho trabalhando e ajudando na parte dos adolescentes e jovens e gostaria também de ajudar na recepção. Olha só, então você vai falar com a Ruth. Cadê a Ruth? Estava aí. Hã? Estão celebrando. Então você sabe quem é a Ruth já, né? Então a recepção vai ficar muito mais bonita com o sorriso da Bianca, com certeza. Uma salva de palmas da Bianca, por favor, gente. Deus abençoe, Bianca. Isso aí. Continua firme, viu? Se o Davi aprontar com você, você me fala que eu resolvo. Eu falo para o Gilmar e o Gilmar resolve. Vem para cá, Kátia e Marcos. Como são casados, então vem junto. E aí, Kátia? E aí, Marcão, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui com a gente, viu? Vem mais pertinho, vem mais pertinho. Eles contam o seu testemunho para batismo e a Kátia diz o seguinte: certo dia o Heron, o filho mais novo, dá tchau, Heron. Não é mais novo? É o do meio, é mesmo. Ele já ficou, viu? Deu aquela olhada fatal assim. Não sou o mais novo, seu burro. Né? Desculpa, Heron, você é do meio, quase mais velho. Certo dia o Heron brincava com seu pai na piscina do condomínio quando encontrou o seu amiguinho, Pedro Buzelli. Que coisa, né? Encontrou o amiguinho. Quem? Só o Pedro Buzelli. Também acompanhado de seu pai, o Serginho. Pela amizade dos seus filhos, os pais se conheceram e em meio às suas conversas veio então um convite, em dezembro de 2013, para conhecermos a Igreja Batista em Ferreira. Desde então, cá estamos aprendendo mais e mais do Evangelho e trazendo para a nossa vida. Achamos essa igreja irresistível. Tem uma risadinha aqui. Aceitei Jesus quando a Isadora, a mais nova, né? Estava internada por ter queimado a mão no forno de casa. Foram dias angustiantes, mas fomos amparados por nossos amigos, familiares e por todos da igreja, como a Nancy que nos ligou, a Camila, o Wagner, a Glaucia, todos vocês que oraram por nós. O Sérgio nos ligava diariamente. Numa das mensagens que eu trocava com a Luciane, confessei que não sentia coragem de orar, pois a culpa por não ter fechado o portão da cozinha fazia com que eu não me sentisse digna de perdão e isso me doía muito. Como resposta, ela me mandou a seguinte mensagem: Kátia, Jesus derramou o seu sangue na cruz para pagar os nossos pecados. Se você não acreditar nisso, está negando esse sacrifício. Naquele mesmo instante, senti o sangue de Jesus sendo derramado em mim e comecei a orar. Foram 3 dias de sofrimento e 11 de oração. Nos 14 dias passados, naquele hospital, passei a entender várias coisas daquela sementinha que minha mãe havia plantado lá na minha infância, em que a minha família batista, em Ferreira, está nos ajudando a regar. Com vocês, venho aprendendo muito sobre o propósito de Deus para nós. Com o pastor Reinaldo, venho aprendendo que Deus deve ser a centralidade de nossas vidas e que me casei com o Marcos não para ser feliz, mas para fazê-lo feliz. Digo que eu estava engatinhando nesse aspecto, mas agora estou me levantando, segurando nas paredes e logo Deus me levantará totalmente, pois o meu primeiro ministério será a minha família. Muito bom.
Sempre falei com meus amigos que educar os filhos é uma tarefa difícil e que não existia um manual para tanto. Porém, com o pastor Jonatas, aprendi que esse manual existe sim e sempre existiu, a Bíblia. Ensinem a seus filhos conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Deuteronômio 11, 19. Sinto orgulho de Deus ao vê-lo na minha vida, na vida da minha filha Jéssica. Isso aprendi com o João Lucas, em uma das suas pregações, com o Mateus Rezende, falando sobre o pão de Ruth. Consegui fazer... o exemplo do pão da Ruth, famoso pão da Ruth. Consegui fazer germinar uma semente que o Sérgio Buzelli nos semeou sobre a graça de Deus. E para finalizar, com a Noêmia e com Elias, tenho aprendido que devo me alimentar não apenas do café da manhã, almoço e jantar, mas também da palavra de Deus. E aqui enfatizo todos os dias, não somente aos domingos. Diante disso, pude concluir que o que importa é como termina, e quero estar pronta para a vinda de Jesus. Texto bíblico marcante é 2 Crônicas 7, 14 e 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. De hoje em diante, meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Pretendo servir a Deus nessa igreja através do ministério infantil e de casais. Muito bem, essa é a Kátia. Eu achei bonito, Kátia, porque nunca ninguém até agora tinha feito uma carta. Você fez mais do que um testemunho, você fez uma carta para a gente. Isso foi muito bonito. Se ela fez uma carta, o Marcos fez um livro. Esse cara gosta de escrever, viu? Por isso que eu deixei para o final. Ele é caladão, mas quando vai escrever... O Marcos conta o seguinte: apesar de ter sido batizado ainda bebê na igreja católica, nunca segui efetivamente nenhuma religião. Em casa havia um livro grande com muitas imagens que eu sempre gostava de ler, ver e perguntar a respeito dele para minha mãe. Era o Evangelho narrado às crianças. Ali conheci um pouco da história de Jesus e desde então tais histórias sempre me emocionaram. Contudo, não tive nenhum direcionamento em casa para uma determinada religião que talvez tenha contribuído para que eu me tornasse uma pessoa questionadora e bastante cética. Fui uma criança normal, zoeira e muito divertida. Rueira, verdade. Zoeira já é outra coisa. Vi alguns amigos fazendo primeira comunhão e crisma e não entendia bem o porquê de eu não fazer também. Mas também agradeço por não ter feito. Sempre orei do meu jeito e falei com Deus. E acho que Ele sempre me ouviu assim mesmo. Fui também um jovem tranquilo, muito correto, e aos 18 anos entrei no Exército. Em 2001, fui servir numa unidade na cidade de Taubaté, onde em 2005 conheci a Kátia e a Jéssica. Quem é essa Jéssica? Em 2008 mudamos para São Paulo e aos poucos certas coisas foram acontecendo em minha vida com o nascimento dos meus filhos Heron e Isadora e a adolescência da Jéssica, doenças na família, dificuldades financeiras, entre outros. Tais acontecimentos me fizeram perceber que eu não estava no controle de nada, como eu imaginei que estivesse. Certa vez, no domingo, voltando do trabalho, fiquei pensando em como e quando foi que tudo saiu do controle, que por mais que eu me esforçasse, as coisas não estavam saindo como deveriam. Fosse por erros cometidos no passado, porque não poderia forçar alguém a nos ouvir. Então, dentro do meu carro, pensando nessas coisas, fiz uma pergunta a mim mesmo: se não estou no controle, se não posso mudar as coisas que pensei que pudesse, então, quem está no controle? O que devo fazer? O que faço, afinal? Fiz essa pergunta com uma dor muito profunda e intensa no coração, e ao levantar os meus olhos, li um adesivo no vidro traseiro de um carro da frente, que era o Salmo 37, verso 5.
que dizia: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bom, achei uma coincidência muito bacana e cheguei a agradecer ao proprietário daquele veículo por ter tido aquela iniciativa. O cara pensava que ia xingar ele, né? Sem notar, estava comemorando ou começando a aceitar a Jesus. Sim, começando, pois muito devido ao meu ceticismo, essa aceitação não foi repentina, mas sim homeopática. Fui aos poucos, notando, sentindo e entendendo Jesus. Isso é lindo, isso é lindo. No determinado final de semana, a Cátia e as crianças foram para Taubaté. Eu havia acordado muito triste por tudo o que estava acontecendo em minha casa. Aquele sentimento de falta de controle estava me destruindo. Então me ajoelhei e orei. Pedi forças e orientação sobre como agir em relação à minha família, em especial meus filhos, e fui abrir a Bíblia. Eis que abri no começo de Crônicas 2. Salomão pede sabedoria para governar. Chorei e foi outra vez que me entreguei a Jesus. Conversando então com o Sérgio Buzelli, um amigo que acabava de fazer através de nossos filhos, fui convidado a vir a esta igreja. Aqui tenho tirado várias dúvidas que tinha e que tenho com o próprio Sérgio, com o Wagner Moreno, com o Saulo, e bem como o irmão Elias e a Noêmia. Isso me ajudou a aceitar e entender Jesus. Aqui vi mudanças na minha vida, na vida da minha família, e foi mais uma das vezes que entendi como agia e novamente aceitei a Jesus. Aqui tenho tido esperança em um mundo melhor, apesar de toda a dor que sinto ao saber, ao ver cenas de guerras, injustiça, ódio e miséria, principalmente quando as vítimas são crianças, são coisas que realmente me deixam para baixo. Aqui podemos receber calor e apoio dos momentos difíceis, como da queimadura da mãozinha da Isa. Agradeço pelas palavras dos pastores, bem como de todos os palestrantes que entraram em nossos corações e mentes, sendo tão cheios de amor, verdade e fé. Nessa casa percebi que as coisas são bem feitas com carinho, com atenção, não por reconhecimento ou visando receber algo em troca, mas sim porque são feitas para Deus. Aqui estou tendo, através de Cristo e dos irmãos, a oportunidade de mudar a mim mesmo e ao mundo, e é o que tenho pedido, e é no que tenho trabalhado. Sou muito grato por esta oportunidade que Deus me deu, e pelas pessoas especiais que tenho tido a oportunidade de conhecer neste lugar. Aqui, com a ajuda de todos vocês, quero continuar a entender e sentir como Ele age e continuar a ser surpreendido por Jesus e seus seguidores. Texto bíblico marcante. Ele colocou alguns. O Salmo 37:5, que nós lemos, o 2 Crônicas de 1 a 10, que é Salomão pedindo sabedoria, e João 3,16, que nós já falamos também. Pretendo servir a Deus nessa igreja através de qualquer área, como louvor, apoio no estacionamento e outros. Outros que é legal. Gente, essa é a Kátia e esse é o Marcos. Vamos saudá-los com a salva de palmas. Deus abençoe. Pode voltar. Muito bem. Essa turma aí que está chegando para somar com a gente tem acompanhado alguns, tem visto alguns de longe, outros de perto, e é tão bom perceber que a história deles se encontrou com a nossa história, né? E agora as coisas vão caminhar daqui para frente nesse sentido, né? Vamos ser uma família maior, com mais responsabilidade, né? A gente, toda vez que recebe pessoas novas, isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Todos nós, não só do pastor, não só da liderança, mas todos da igreja agora, todos nós nos pastoreamos, nos cuidamos, e por isso que a gente faz sempre no final dos testemunhos, pedir para que as pessoas recebam alguém para caminhar junto, para serem pelo menos
cuidadas, né? Não é a ideia de padrinho, nem de supervisão, mas é perceber, olha, faltou no culto, faz tempo, de repente passando por uma fase difícil, a gente não sabe porque é muita gente. Então, se tiver pessoas mais próximas, isso acontece muito mais rápido, né? A gente consegue alcançar e resolver o problema das pessoas de forma mais eficaz. Então, quero chamar você que hoje deu testemunho para vir de novo aqui para frente. Vocês vão fazer uma fileira aqui do meu lado. Então, pode vir de novo. Desculpa, viu, fazer vocês irem e voltarem de novo. Mas esses nossos irmãos que estão chegando agora precisam de amigos, de parceria, de cuidado. Antes de vocês virem aqui e escolherem um deles, existe alguém que quer fazer algum comentário, dar uma palavra, algum incentivo? Alguém quer dar alguma contribuição, dar algum testemunho para eles? Algum deles está devendo vocês? Não? A gente sempre orienta também, nesses momentos, da responsabilidade que vocês têm, não só do ministério, mas também do sustento da obra, do sustento das coisas, que essa comunidade que agora vocês fazem parte, que essa família, conta com vocês daqui para frente, né? Nós, como igreja, nós custamos praticamente 90 e poucos mil reais por mês. Então, se a gente não se ajudar, se a gente não cooperar, a gente não progride, a gente não vai em frente. Então, essa conta é nossa, é minha, é de vocês e todos nós, né? Então, é sempre importante a gente lembrá-los de que vir para cá não é só para ser bonito, né? É para um compromisso também, de ministério, de vida, de recursos, de dons, de tudo, né? Uma outra coisa que a gente sempre fala também em relação aos jovens mesmo, e não só aos jovens, mas em relação à vida sexual de vocês. Por isso que o Marcão e a Kátia tiveram que casar primeiro, umas coisas organizadas na vida deles para então se tornarem membros, né, para se batizar. Então, a gente sempre orienta isso, que vocês prestam contas. Uma coisa que eu falo muito para a turminha adolescente e jovem: vocês, jovens, prestam contas da sexualidade de vocês para nós. Vocês, casados, prestam contas da sexualidade de vocês também para nós, mas ainda mais um para o outro, né? Mas os jovens prestam contas da sexualidade para nós. Então, quando nós não vemos algo legal, a gente exorta, chama, não vem achar que você vai vir para cá e o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. E a gente vai fazer de tudo para pontuar, para cuidar, claro, com muito zelo, com muito carinho, né? Não somos donos de vocês. O que acontece muito por aí é que se vai comprar um carro, tem que falar com o pastor primeiro para ver se o pastor libera, né? Não é isso, é uma prestação de contas de vida. Tudo que vocês forem fazer com a vida de vocês afeta a gente também. Então, que vocês continuem em santidade, continuem honrando a Deus com as suas vidas. A gente quer ajudá-los nesse processo aí, com certeza. Ok? Alguém quer fazer um comentário a mais? De boa? Saulão. Vem cá, Saulão, vem cá, porque aí o microfone te alcança. Olá, gente, tudo bem? Vou só dar as boas-vindas a todos, dar os parabéns aí para o Marcão, né? Que soube aí conduzir sua família a isso, e várias dúvidas que ele tinha, realmente ele nos pegava, e as perguntas dele nos ajudaram também a resolver questões nossas, né? Que a gente não sabia responder algumas coisas, e aí, por que eu não sei responder isso? Então a gente ia buscar e acabava avaliando mais algumas questões nossas com Deus. Então, essas coisas, né, essas pessoas que Deus coloca na nossa vida, não são só para o crescimento deles, mas para o nosso crescimento também. Então, vocês ajudaram bastante. E te dar os parabéns mesmo pela coragem, por ser esse homem de coragem aí, de estar assumindo essa responsabilidade que não é fácil. E dizer que todos vocês, homens, né, pais de família, que há responsabilidade, pastorear a família é responsabilidade de vocês. Então, qualquer coisa que aconteça,
com a sua família pode muito depender das decisões que vocês vão fazer diariamente. E também que com essa decisão, vocês com certeza o diabo não está feliz. Ele está nesse momento já articulando, tramando tudo que ele pode para pegar aquilo que ele acha que é dele, mas que é de Deus. Então, para vocês se fortalecerem cada vez mais na palavra, em oração, e participarem cada vez mais daquilo que vai trazer crescimento espiritual para vocês, tá bom? Obrigado, Solão. Então vamos lá, gente. Você que quer cuidar desses nossos irmãos que estão chegando aqui em Ferreira, vem, abraça e fica do ladinho dele, pega o telefone, pega aí os contatos no WhatsApp, a gente vai orar para encerrar o nosso encontro. Vamos lá. Escolhe um. Fica do ladinho. Isso. Tem alguém faltando aí? Não, né? Show. Isso aí. Beleza. Esse é o pessoal. O Serginho tá chorando, Serginho? Ah, tá. O Serginho é bênção, também a Lu é responsável por essa família aí. Muito bom, muito bom. Vamos orar então, gente. Fica em pé aí, erga sua mão para cá. Vamos abençoar os nossos irmãos. Vamos clamar a Deus pela vida deles. Paizinho, nós abençoamos esses nossos irmãos, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor cuide deles, do coração deles, da mente deles, que nada e ninguém os atrapalhe no processo, Pai, na caminhada, que eles queiram amar o Senhor, conhecer o Senhor ainda mais profundamente, intensamente, que nada venha roubar a alegria deles, de pertencer a essa comunidade, Senhor. Livra eles de todo mal, faça que eles cresçam e sejam maduros, e que a Tua palavra seja a regra do coração deles, o juiz no coração deles, que a Tua palavra seja o alimento deles, e que cada instante da vida deles eles possam honrar o Senhor, glorificar o Senhor. Peço que o Senhor dê discernimento para aqueles que vão se envolver numa área de ministério, aqueles que ainda estão em dúvida, aqueles que ainda estão decidindo, que o Senhor possa aplanar seus caminhos, para que assim eles tenham vitórias em todas as áreas, inclusive ministerialmente, que nós como igreja possamos ser bênção para eles e eles bênção para nós. Nós assim oramos no nome poderoso de Jesus. Amém.